Segura esse VT e não salta comercial com essa mulher aqui tem Bilal. Quer saber por quê? Volta os vídeos lá atrás, lá no mês bem antigo mesmo meu, que você vai entender se você ainda não percebeu por esse olhar unissex. E aí, meus gostosos, mais uma vez aqui com vocês. Só troquei aqui a jaqueta, tô gravando tudo no mesmo dia. Como falei, para não perder o fio da meada. Mas antes de começar esse vídeo, já peço a você que tá chegando aqui agora e não tá inscrito, que já se inscreva, curta, compartilhe, chama o povo pra ver. Toca no sininho e me ajuda a manter este cabaré funcionando, né não? Gente, mais uma história. Sei que vocês gostam de tomar um cafezinho da manhã com Liebracho, ou jantar com Liebracho, contando as histórias. Não, a mamãe vai me matar. Mamãe vai ficar danada comigo eu tá comentando essas coisas aqui, as coisas da vida dela, mas eu acho que na vida as coisas acontecem por algo, né? Talvez eu tinha que escutar tudo isso para hoje eu estar aqui passando essas informações, né? E divertindo vocês, apesar de que o vídeo de hoje não é muito divertido não, tá? Não é divertido não. É uma história um pouco dramática, né? Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Já taca o dedo no like aí pro YouTube entender que você tá gostando do vídeo, tá gostando do conteúdo e recomendar para outras pessoas. Galera, eu sempre fui uma criança, né? Muito curiosa. Como vocês sabem, eu já contei aqui, a minha mãe trabalhou, minha mãe avó trabalhou muito tempo com coisa de umbanda. E colocavam as cartas como ninguém, né? Colocavam as cartas, uma coisa impressionante. Assim, eu presenciei, mesmo sem ela saber, alguns episódios. Inclusive, eu presenciei um dos episódios mais tristes, né? Dessa colocação de carta que ela fazia. E que foi o que fez com que ela não colocasse mais, né? Então, vamos lá. Um dia, mamãe se arrumou, colocou a roupa branca dela, acendeu a velinha, colocou um copo d'água lá em cima. Eu já sabia que ela ia botar as cartas. Como ela nunca deixava a gente se aproximar, nem eu, nem meus irmãos, nem ninguém, ela não gostava de envolver os filhos com essas coisas dela, né? Ela sempre me manteve distante disso. Eu acabava que eu nunca via as festas lá que faziam dos santos e tal, das entidades, porque ela sempre mandava a minha mãe biológica me levar para outro canto. A mim e meus irmãos na época. E aí um dia eu resolvi, curiosa, eu sabia que ela ia pro quarto, que ela não deixava ninguém entrar, e eu me meti dentro do guarda-roupa para poder curiar como é que ela fazia. E aí chegou a amiga dela, uma amiga que sempre vinha lá em casa para ela colocar cartas, que era a finada Jovilene, né? Chegou a amiga dela, e Jovilene chegou e eu tava dentro do quarto, trancada no armário, né, no guarda-roupa, escondida. Tremia feito uma vara verde, com medo da mamãe inventar de abrir aquele armário e me dar uma surra, porque era assim. E aí ela começou, né? Começou a puxar carta e eu lá, olhando, com muito medo de fazer barulho, porque esses guarda-roupa velho faz um nhengo-nhengo, e eu bem quietinha, respirando devagar, escutando tudo. E eu lembro perfeitamente a mamãe dizendo assim, quando ela puxou uma carta, disse assim: olha, Jovilene, aqui tá dando perigo, né, pra você. Saiu a torre, se eu não me engano, um enforcado, algo assim, né? Então tava dando que era morte. E aí desencarne no caso, né? Porque eu não vou falar essas palavras aqui no YouTube, porque o YouTube restringe os vídeos. Aí resulta, minha filha, que ela disse assim, a minha mãe falou pra ela: olha, você tente não viajar, não fazer nenhum tipo de atividades, assim, muito arriscada, nesse período dia tal a dia tal, né? Se eu não me engano, era 15 dias por aí, né? E ela, tá bom e tal, eu vou fazer assim direitinho e tal, e eu dentro do guarda-roupa. A mamãe colocou as cartas, contou como ia, porque ela estava apaixonada por um homem que o cara não queria nada com ela, né? Já tinha terminado, tinha ido embora para outra cidade, e ela estava querendo ver se esse homem ia voltar para ela, né? Se ele tinha alguma possibilidade e tal. Tudo bem. O que aconteceu foi que passou um tempo, ela foi embora, né, para casa dela e tal. E só que ela não esperou passar os dias que a mãe mandou, que eram uns 15 dias, se eu não me engano, não lembro bem, e viajou para uma cidade, né, atrás do macho lá que ela estava gostando. Chegando nessa cidade, ela fez amizades lá com o povo da rua, né, buscando o endereço dele, onde ele estava, ela queria encontrar com ele, e aí resulta que ela acabou parando num bar. Esse bar ficava no fundo de uma rua, que era uma subida, assim, lá em cima, aquelas ruas de descida, que é quase que a rua é uma montanha, né? O bar bem baixo e aí aquela subida, assim, bem cansativa. Ela parou no bar de uma mulher lá, uma lésbica, né? E fizeram amizade, elas começaram a tomar cerveja juntas.
E essa lésbica, ela tinha terminado o relacionamento recentemente com outra e a outra não aceitava. E ela terminou justamente porque ela estava se envolvendo com outra mulher. E a outra, né, não aceitava, não sabia também quem era, não tinha ideia de quem era essa nova mulher que estava na vida da ex dela, mas ela queria saber de alguma maneira, então ela ficou lá embaixo conversando com essa mulher, né, com essa mulher do bar, a Jovilene. E aí a outra se enfureceu de raiva, porque a outra nem caso pra ela, não ligava, não fazia, não queria falar com ela mais e tal. E aí ela confundiu, achou que a Jovilene era a mulher né, essa mulher que estava atrapalhando o relacionamento dela. E essa outra, né, a que não aceitava o fim da relação, ela trabalhava era mecânica, com mecânica. E ela ajeitava caminhão, né, ela estava trabalhando com caminhão, essas coisas assim. E aí o que ela fez? Lá em cima da rua, né, que era descida, ela tava, onde ela trabalhava, era na mesma rua. E o caminhão tava fora, ela frustrada porque a Jovilene estava lá conversando com a ex dela, ela achava que a Jovilene era, mas na verdade a Jovilene estava atrás de informação sobre, né, sobre a mulher contou depois que aconteceu a do bar, dona do bar, o que ela estava conversando e tal. Ela estava perguntando para a mulher se ela conhecia fulano de tal e tal e tal, e a mulher falou que não conhecia, mas que tinha gente ali que com certeza conhecia o cara, e começaram a conversar, ela contou a história dela, fizeram amizade, ficaram lá bebendo cerveja. E a outra ficou frustrada, achando que ela era caso, né? Pegou e soltou o freio de mão do carro, do caminhão que estava lá em cima. Vocês acreditam? Soltou o freio de lá do caminhão, e o caminhão desceu ladeira abaixo. A que estava conversando com a Jovilene estava aqui, viu o caminhão vindo. A Jovilene estava de costa, quase de costa, né? E aí o caminhão veio descendo. Ela não disse que no princípio ela não achou que o caminhão fosse, que era um caminhão como qualquer outro fazendo seu percurso. Só que quando ela viu que o caminhão estava vindo, se aproximando muito, ela viu que ia bater, ela pulou. Aí ela pediu para a Jovilene sair do meio. Olha o caminhão, Mas não deu tempo. Aí o caminhão bateu. Gente, só pegou nela. Vocês entenderam, do enterro, não puderam nem abrir o caixão, porque não tinha nem... A cabeça sumiu, né? A pancada foi toda ali, parede com o caminhão e ela no meio. Total, sim, instantâneo mesmo. Foi desencarne imediato. Acho que ela nem sentiu o que tinha acontecido. Aí, tudo bem. Tudo bem não, né? Tudo mal. Mas aí, passou um dia, a mãe vinha do mercado, encontrou com a mãe dela. A mãe não sabia, lembro até hoje. A mãe não sabia o que tinha acontecido. A mãe encontrou com a mãe dela. E aí, fulano de tal e tal, e tal. Aí a mãe dela, minha filha, tô aqui só por Deus, me segurando os cabeças de São Francisco, tentando aguentar isso. Eu não sei se eu vou aguentar superar isso. Essa coisa tão horrível que aconteceu. Eu nunca esperei, não imaginei que ia acontecer isso. Nunca pensei em enterrar minha filha. Aí quando ela falou isso, a mãe disse assim, como assim enterrar? Aí ela, tu não tá sabendo não, Vilda? Ela, não, o que aconteceu? Aí ela comentou que a Jovilene tinha falecido. Nossa, a mãe gritava tanto, gente. Gente, eu nunca vi a mãe gritar daquele jeito. A mãe chegou em casa gritando tanto, dizendo que tinha avisado para ela não ir, que não era para ter ido, que ela disse que viu lá nas cartas que estava com perigo de risco de vida e tal, e não era para ela ter ido, chorando, gritando, e eu sem entender nada, né? Mas eu já imaginava o que era, porque quando ela falou que ela não deveria ter ido, eu pensei, dela deve ter viajado. Eu tinha uns 10 anos nessa época. Mãe chorando. Aquela égua me deixou e tal. Elas eram muito amigas. Aí foi uma depressão danada. A mãe passou dias muito mal com isso. E abandonou as cartas, não quis mais colocar. Foi a única vez que ela colocou. A última vez que ela colocou foi pra Jovilene. Não quis mais colocar a carta, pegou um certo tipo de trauma, não queria nem que a gente tocasse no assunto, não tocava mais, né? Começou a se apegar com a Bíblia dela, deixou a religião de lado. E as cartas guardadas, as coisas dela, ninguém toca, né? Ela tem até hoje, mas ninguém toca. Tudo lá muito respeituoso, ela deixa tudo amarrado no saquinho. Ela não toca, mas ninguém toca tampouco. Só que aí uma vez, eu tinha 15 anos, eu me encaprichei de que queria que a mãe colocasse carta pra mim. Curiosidade, né? De adolescente, de criança, até porque eu queria saber se eu ia conseguir ficar com uma pessoa lá que eu tava afim. E a mãe tava arrumando o quarto lá, e eu vi as cartas assim, meio que jogadas, eu fui pegar ela, não, toca aí, só peste, não sei o que, começou a gritar, que a minha mãe tem um caráter muito parecido com o meu, assim, bem alvoroçada. Aí eu já, mãe, por favor, tira uma irmã pra mim, só uma pra mim ver o que vai dar e tal, por favor, e tal, contei, porque eu tô gostando de uma pessoa, pra ver se essa pessoa vai ficar comigo e tal. Aí a mãe com raiva, meio que com raiva, assim, vai, puxa aí uma. Aí eu peguei e puxei uma carta. Quando eu puxei uma carta,
Aí ela disse assim, ela começou a chorar. Aí disse assim, ai meu Deus do céu, sorte que eu tenho, viu? Todo filho que eu crio vai embora. Porque quem me criou foi minha mãe e avó, né? E aí eu disse, por quê, mãe? Ela, tô vendo aqui que você vai embora da minha vida. Aí eu disse assim, como assim embora? Pra onde? Ela, tô vendo aqui viagens, viagem de carro, viagem de ônibus, viagem de avião, até de avião. Eu digo, até de avião, eu digo, Deus me livre, eu olhava pro céu e os aviões voando. Eu digo, nunca que eu subi num bicho desse. Porque eu tinha medo, morro de medo de altura. Aí ela chorando muito e tal, porque ela já criou outro, né? Ela pegou um menino lá da rua pra criar, o que eu chamava de tio Antônio, Antoninho. E ele acabou indo embora lá de casa depois, nunca mais deu as caras, muito ingrato. Ela pegou, ele tinha uns 10 anos, quando o pai dele colocou ele pra fora de casa. E ele nunca mais deu as caras, e a gente, lá em casa, o povo cuidou dele como se fosse um filho, né? Então ela viu em mim ele, né? Ela lembrou dele. Então ela chorou muito, aí passou. Quando eu completei 18 anos, 18 para 19 anos, eu lembrei disso dentro de um avião. Eu tava dentro do avião, indo pra São Paulo. Eu digo, nossa senhora, eu tô dentro do avião. Olhava da janela assim e lembrava, né, do que a mãe tinha falado. Eu digo, gente, a mãe acertou mesmo, com aquela carta, assim, do jeito que ela tava, sem se arrumar, sem nada, puxou assim avulso, sabe? Como quem pega assim um prato na mesa e coloca ali e não sabe se vai comer. Bem aleatório mesmo. E a primeira carta que eu puxei, ela já sabia que eu ia embora. Eu até lembrei pra ela um tempo atrás essa história, e ela, eu sempre soube que você ia embora, né? Também o meu ex-namorado também do Brasil, quando eu tava com ele, uma vez eu caí nessa loucura, que eu nunca mais faço isso, de mandar ela acender umas velas pra saber se eu ia ficar, pra saber como é que tava a minha relação. Aí quando ela colocou a vela, duas velas acesas assim, a vela parece que se separou muito, né? Ficou muito distante, né? Isso antes de eu vir para Espanha, ficou muito distante uma da outra. Aí ela, ih, tu vai se separar do fulano. Eu comecei a chorar, porque eu gostava muito dele. Eu digo, por que, mãe, que vai arranjar outra? O que acontece? O que vai acontecer? E ela viu que eu fiquei muito abalada, desesperada. Aí ela resolveu voltar atrás e disse, não, acho que é erro, deu erro na vela e tal. Não se preocupa não que deu erro. Isso aí é erro, às vezes sai assim mesmo. Vou acender outra, depois aí você vai ver como vai dar direitinho. Porque ela viu que eu fiquei muito abalada, né? Chorando muito. Não quis comer e tal, porque acreditava muito, né? Ela acertava tudo. E aí resultou que 2 meses depois disso surgiu a minha viagem para Espanha, né? E eu nunca na vida imaginava, porque os meus planos era vir para cá e trazer o meu ex para cá, né, para viver comigo aqui. Só que as coisas se complicaram aqui, eu fiquei devendo muito, não conseguia pagar a conta, era uma conta alta, e aí foi passando o tempo, foi passando muito tempo. E aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi esfriando as coisas por minha parte, não da dele, porque ele queria continuar comigo. E eu acabei terminando a relação. Me apeguei a um português, né? Que depois eu conto pra vocês a história. Eu acho que eu já contei aqui no Instagram. Ele tava até casado e não sabia. Descobri depois. Nossa, eu sofri horrores. Então, é isso, gente. A mamãe, ela acertava tudo, assim. Impressionantemente incrível como ela tem esse dom, sabe? Inclusive, quando a minha tia irmã foi operar o coração, enquanto a gente tava tudo apavorado lá em casa, ela tava dançando, limpando a casa, super feliz. Não, se preocupe não, que essa não vai morrer, não. Você dá ainda pra se apagar as coisas que ela fez comigo, fez muita comigo, gritou muito, fez muita coisa ruim comigo. E a gente apavorada, né? E ela, a filha se operando e ela lá, limpando a casa, ela já tinha feito um terço lá e ela viu que não ia dar em nada, que não ia acontecer nada com ela. Porque quando ela reza, que ela erra o terço, que ela tem uma oração que ela reza que ela nunca me ensinou, mas ela disse que vai me ensinar quando ela sentir que ela vai desencarnar. Ela reza o terço. Aí se ela errar se ela desconfundir na hora de rezar, aí é porque vai dar um problema. Então ela, inclusive ela fazia isso na Copa do Mundo. Quando o Brasil ia ganhar, ela rezava o terço. Aí ela, vai ganhar o Brasil, vai ganhar. Ficava toda satisfeita, comemorando. Quando o Brasil ia perder, ela desligava a televisão, porque ela rezava o terço, ela errava, ela não, vai perder. Aí ela rezava outra vez, errava de novo, rezava outra vez, errava de novo, ela vai perder. Quando ela rezava que ela acertava, conseguia rezar todas as bolinhas direitinho, sem errar nenhuma vez, sem esquecer nenhuma letra, perfeito, dava tudo certo. Era desse jeito. Sempre tive curiosidade de saber que reza é essa. Mas ao mesmo tempo quero saber não. Agora eu pensando bem, eu digo não, porque eu vou querer ficar fazendo isso sempre. Se der errado, eu vou ficar deprimida, eu não quero não. Mas é isso, gente. As histórias foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido aí. E divertido não, porque foi triste, né? Que divertido, menino. Como é que você vai se divertir com uma pessoa que desencarnou? Mas eu espero que vocês tenham pelo menos se distraído, conseguido aqui passar um pouquinho do tempo de vocês aqui com vontade, com gosto, porque tem muita bobagem aqui, né? Que a gente às vezes tenta assistir coisa interessante e não encontra. Eu mesmo sou uma, espero que vocês tenham gostado pelo menos do meu conteúdo. E um cheiro no coração, obrigada por tudo, obrigada pelos comentários. Como eu falei pra vocês antes, eu leio todos, eu curto todos.
E fiquem com Deus. Obrigada. Senta o dedo no like. E vamos, que daqui a pouco tem mais, tá? Obrigada, meus amores. Amo vocês. Obrigada mesmo. Que Deus retribua em quadruplo, em quintuplo todo esse carinho, esse amor e, sobretudo, essa paciência que vocês têm comigo. Obrigada.